Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a 95 Podcast. Eu me chamo Davidson Leopoldino e hoje, finalmente, depois de muito tempo, as pessoas, Diego, nos criticavam. Nos criticavam porque falavam, Davidson, Diego, vocês levaram aí o pastor Leandro e até agora não levaram a pastora Cleo. Aí, atendendo aquilo que as pessoas pediram, hoje nós estamos aqui com a pastora Cleo para contar, não todo, mas um pedaço da história dela. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê é um pedaço da história. Pastora Cleo, se apresenta pro pessoal, rapidinho. Olá, paz do Senhor a todos, glória a Deus por este dia. Meu nome é Cleo Núbia Roberto, né? Mas todo mundo me chama de Cleo. Então, sou casada com o pastor Leandro, sou pastora da igreja Cristo é o Tema Church. Então, te espero lá, hein? Visita a gente também para adorarmos a Jesus juntos. Sou formada em Direito, mas não exerço a função, né? Deus me chamou para outra área, pastorear pessoas. E é isso. Estamos aqui adorando ao Senhor junto com vocês. E para contar um pouquinho do meu testemunho, eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Amém, amém, pastor. Ó, já tem uma coisa que eu não sabia, que a senhora era formada em Direito, já. Exatamente. Já é um pouquinho das coisas que eu não sabia. Mas pronto, ó, pessoal, antes da gente iniciar esse testemunho forte, eu vou pedir um minutinho da sua atenção. Pra quê? Pra te agradecer sobre esse prêmio aqui. Você pergunta, Davidson, o que é esse prêmio? Pra quem nos acompanha nas redes sociais, já sabe que nós estávamos concorrendo como o melhor estúdio de podcast da nossa cidade. Pra quem não sabe, Paulista, Pernambuco. E nós vencemos graças a vocês. Vocês, em votação popular, colocaram lá, votaram um bocado. E, pastor, não teve pra ninguém, sabe? Não teve pra ninguém. Só deu 95. E muito obrigado a todos vocês. Esse é o segundo ano consecutivo que a gente recebe. A gente tem uma paredezinha aqui. A pastora vai conseguir ver que a gente tem um prêmio. O outro tá ali, pastora. A gente deixou lá em cima, porque a gente tá em reforma. Mas daqui a pouco vai ter mais um aqui na parede. E isso é graças a vocês. Muito obrigado. A gente entende que participar disso aqui é importante, porque tem um monte de empresa lá, um monte de coisa, sabe? E eu acredito que a gente tava ali representando o povo de Deus. Sim. E mostrar que o povo de Deus, ele pode sim fazer algo bom e pode fazer algo legal, de qualidade. E nós da 95 estamos aqui pra isso. Então, muito obrigado. Isso aqui é muito especial pra gente. Uhul. Valeu, pessoal. E outra coisa, se você quer ver a 95 cada vez melhorando ainda mais, essa câmera aqui é coisa nova, é coisa que pra quem tá com a gente sabe que é coisa de 1 mês, de 2 meses. E isso vem com a ajuda de vocês aí do outro lado. Nós somos uma obra 100% independente. Hoje não tem nenhuma empresa que mantém a gente, não tem nenhuma igreja que mantém a gente, tá? O que mantém a gente, primeiro, é o nosso financeiro e Deus que está conosco em todos os momentos. Eu tava conversando aqui com a pastora no off e falando, minha pastora, a gente conseguiu melhorar aqui as coisas e eu ainda não entendo como. Eu não sei como. É Deus. Mas Deus, ele vem com a gente sempre estendendo a mão e isso é uma bênção. Então, se você puder nos ajudar, olha, aqui na descrição tem o Pix da 95 e todo o dinheiro que cai lá, ele é depositado pra gente melhorar cada vez mais esse lugar. E quem sabe no próximo ano a gente também receber mais uma vez o prêmio de melhor estúdio de podcast de Paulista, né? E quem sabe depois de Pernambuco, né, Diego? Aí depois a gente... Não, o Flow é impossível. O Flow é a qualidade absurda. Mas estamos aqui pra tentar. Exatamente. Amém? Sem mais delongas, chegou um momento pra mim muito especial, também muito aguardado, pra ouvir um pouquinho do testemunho da nossa pastora. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu acho que eu posso começar meu testemunho dizendo assim, que se fosse pra rotular, teria o nome de A Improvável. Muito improvável. Então, eu quero começar dizendo um versículo, né? Salmo 103, verso 7. Que a Moisés, Deus revelou o caminho, mas ao povo, Deus mostrou os seus feitos. O que quer dizer isso? Moisés tinha intimidade com Deus. Então, Deus se revelou a ele, se mostrou como Deus. Eles eram íntimos. Já o povo caminhava com Jesus. Sabia quem era Jesus. Via seus feitos, mas não era íntimo. E eu não era íntima. Eu era a improvável, ou seja, eu era a multidão. Então, dessa multidão, aí eu trouxe aqui uma dinâmica bem rapidinha para você Olha aí que legal. observar. Isso aqui é a multidão. Era eu. Então, quando nós somos a multidão, nós temos uma estrutura, que essa estrutura ela nos impede de ter a unidade, a comunhão, a intimidade com Deus.
Ou seja, nossas limitações, nossas crenças limitantes, né? E a gente começa a dizer assim, eu sirvo a Deus, estou na casa de Deus, estou fazendo o que Deus manda, estou adorando, estou louvando, estou servindo. Para mim isso basta. Mas não entende que intimidade é muito maior que isso. Então nós temos a estrutura. E a gente até quer se aprofundar com Deus. Só que a gente não consegue, né? Aqui o copo está pequenininho, mas a gente quer ir, mas só que a gente sempre volta a ficar no raso. A gente não consegue ir mais fundo, porque tem essa estrutura que nos impede de entender quem é Deus. Mas quando a gente começa a entrar na intimidade com Deus, o que ele faz conosco? Ele vem, quebra todo o nosso ser, rasga toda aquela estrutura que nos impedia de ver quem realmente era Deus. E a gente vira um só com Jesus. E a gente vira unidade com Deus. Eu sou um só com Deus. Então, o que é a intimidade? É a gente ir além da estrutura e além das aparências. A multidão não. A multidão, ela só quer ver o milagre. Quer o milagre. Mas ela não quer ser a ponte do milagre. Então, Moisés foi chamado para ser isso. Ser ponte, ser direcionador. Ele foi íntimo. E Deus queria fazer isso comigo. Dizendo comigo, Cleo, eu quero que você seja minha filha íntima. Saber quem eu sou é totalmente diferente de andar comigo, de ouvir falar de mim. Então, eu quero que você entenda quem sou eu. E eu comecei a entender quem era Deus, depois de muito tempo na casa do Senhor. E olha que eu comecei a aceitar Jesus com 8 anos de idade, porque minha mãe dizia assim, toda igreja que você ia, minha filha, você levantava a mão. Toda igreja, que minha mãe sempre me levava para a igreja, né? E quando ele fazia o apelo, e ele dizia assim, quem quer aceitar Jesus? Eu era a primeira. E isso era muito pequenininha, mas não tinha entendimento. Mas com 11 anos de idade, quando eu fui a uma igreja, uma certa igreja, e eu senti a essência de Deus naquele lugar, foi diferente. Eu não sabia porque eu estava chorando, eu não sabia, eu não entendia quem era Deus. E minha mãe perguntava, por que você está chorando? Você está sentindo alguma coisa? E eu, não. Mas era que eu estava sentindo Deus e eu não sabia o que era aquilo. Para mim era muito estranho. Mas eu via as pessoas sentindo Deus e eu comecei a entender. Eu digo, eu estou sentindo algo muito bom. Eu estou chorando, mas não é de tristeza. Eu estou chorando de algo bom que eu estou sentindo. E ali começou a minha trajetória com Deus. Só que meus pais, eles saíram do evangelho e depois retornaram após 14 anos. E foi justamente com 11, quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei por um telefone, no tempo era orelhão ainda. Como assim, pastora? Era orelhão, gente, não vai dizer que eu sou velha, não. Então, assim, meu pai, ele trabalhava em outro estado e eu era da Paraíba, né? E ele veio trabalhar aqui em Pernambuco. E a gente passava vários dias, assim, sem ele, 15 dias. Ele só ia uma vez na semana para casa. E ele começou a ir à igreja. E de um orelhão, de uma ligação, que a gente não tinha telefone nesse tempo. Então, aí, a gente, conversando com ele no orelhão, ele disse, eu aceitei Jesus. Naquela hora, minha mãe disse assim, todo mundo se ajoelha. Naquela hora, na rua. E a gente se ajoelhou. E ela disse, a partir de hoje, todos nós somos crentes em Jesus. Meu Deus. Ali na rua mesmo. Na rua mesmo, na calçada? Rua, na calçada. E a gente ali aceitou Jesus. E eu aceitei, só que eu não tinha noção nem do que era isso, né? Só que aí começou a trajetória. Então viemos morar em Pernambuco. E aí eu comecei a participar de algumas igrejas e eu tinha um sonho, que era tocar teclado. Né? Então já tinha essa veia, né, de música em mim. E aí eu comecei a procurar. Eu disse, eu vou procurar algum lugar que eu faça a escola de música. E aí eu comecei a procurar com a minha irmã. Só que quando eu chego lá na igreja, o maestro diz assim, você tem teclado? Eu disse, não. Ele disse, então você não pode estudar teclado. Nossa. Aí eu, como assim? Eu não posso estudar teclado? Ele disse, não, você vai fazer o seguinte, você vai estudar canto primeiro. Aí eu olhei assim, eu disse, mas eu não quero canto.
Eu quero teclado. Né? Né? Aí ele, não, mas você vai estudar canto primeiro, porque você não tem. Até então, quando você não tem esse instrumento, você vai comprar e aí sim eu deixo você entrar na aula. Aí eu, beleza, né? Mas bem satisfeita, mas fui. Minha irmã já estudava canto e aí comecei a estudar. Só que não era muito minha praia e eu era totalmente desafinada. Totalmente. Gente, você não tem noção. Assim, eu subia as notas, descia de uma hora para outra, ninguém entendia nada do que eu estava cantando. Uhum. E aí, esse professor, eu acho que eu aperriei tanto ele para estudar, que uma colega minha disse assim, professor, deixa ela estudar teclado, porque eu empresto o meu teclado para ela. E ele olhou assim, ele disse, tá bom, eu vou deixar, a exceção, viu? Aí eu, tá bom. E eu comecei a estudar teclado lá com meus, acho que eu tinha uns 13 anos já, 14. E aí, quando eu comecei a estudar, eu não tinha teclado. O que eu fiz? Eu disse, como é que eu vou estudar em casa? Se eu não tenho um instrumento. Pois é. Eu peguei uma tábua de madeira, assim, dessa cor aqui, preta, igual essa mesa. Uma tábua. Peguei o giz. Nossa. E desenhei o teclado na tábua, né? E começava a tocar, assim, imaginando. E eu fazia põe. Você, assim como não tinha som, a senhora estava reproduzindo o som na cabeça. Eu falava mesmo, assim. Aí eu começava. Aí tá. Quando foi um dia na certa aula, eu disse, professor, eu tenho teclado. Ele olhou pra mim e disse, comprasse? Eu disse, não, comprei não, eu fiz. Aí ele olhou assim, começou a rir, eu disse, tá de gozação, né? Eu disse, não, tenho meu teclado, já tô profetizando que eu vou conseguir. E ele ali disse, como é que tu vai estudar nisso? Eu disse, eu vou estudar e vou colocar toda a armação aqui das cifras e vai dar certo. Aí ele olhou assim pra mim e disse, tá certo, é muita boa vontade, né? É. E aí eu comecei a estudar naquela tábua. Foi aí meus primeiros passos com música. E as meninas me emprestavam o teclado para levar para casa e comecei a tocar. Só que aí, nesse meio termo, eu conheço quem? Pastor Leandro. Olha aí. E aí também é uma história assim, que Deus direcionou um para o outro, né? E a gente se conheceu adolescentes mesmo. E a gente começou a ter uma amizade dentro da música. A gente se conheceu. Primeira vez que eu conheci Leandro, que eu vi na igreja, eu olhei assim, eu disse, meu Deus, esse menino parece que é doido. Porque... Ai, Jesus, nada contra, hein, gente? Sou fã do meu marido, meu tá Deus do céu. Só? Digo a ele assim, sou tua fã, número 1, viu? Porque admiro muito ele. Então, a gente começou, ele tocava guitarra no tempo, e eu teclado. E a gente começou aquela amizade boa, há muito tempo. E eu chamei ele lá pra casa. Eu disse, vamos lá pra casa? Ele não tinha saído pra canto nenhum, nunca tinha saído. Essa história já ouvi de outro ponto de vista. Já ouviu, não foi? E aí ele foi pra minha casa, minha mãe amou ele e começou a tratá-lo como filho. E a gente começou um ministério, né? Sem nem, assim, pensar. Sim. A gente participava de uma igreja e começou a tocar lá, e foi muito bom. Mas Deus direciona... Né? Tem caminhos que Deus nos direciona que a gente não entende, como a gente estava falando. Pois é. E a gente acabou praticamente assim sendo expulso desse ministério, né? De louvor. Meu Deus. E a gente participava, já fazia escola, conservatório. E aí a gente chegava um pouco tarde, se atrasava sempre nos ensaios. Então a liderança achou por bem dizer assim, ó, vocês não vêm mais, porque vocês se atrasam, né? E isso assim matou a gente naquela hora. E meu pai, muito sábio, ele disse assim, o ministério de vocês não para por conta disso. Agora a gente vai ter outro projeto. Então, vamos continuar adorando a Deus. E meu pai investia, ele gostava muito de investir. Ele investia em instrumento, em som, microfone, e a casa da gente era lotada de som e que tudo. Bom. Quando é assim é muito bom. Era, então a gente... Aí tinha minha irmã, tocava bateria no tempo. E tinha uns amigos nossos também que estavam no contrabaixo e tal. E a gente ali disse, vamos formar um ministério. Como é que a gente vai formar um ministério se a gente não tem nome? E aí? Minha mãe disse, deixa que eu vou orar e Deus vai dar. E aí minha mãe orando, ela disse, olha, às 3h da manhã eu estava orando e Deus me deu o nome. Aí eu disse, foi mesmo? Ela foi. Qual foi? Ela disse, ide e anunciai. Aí eu, ide e anunciai. Poxa, legal. Aí ficou esse nome. E a gente começou a tocar em várias igrejas com esse nome. E começamos a trajetória com Jesus. Só que
sabe, adolescente que é a secura, né? Sei Tocar bem, de manhã, tarde de sei noite. bem como é isso aí. Só que a gente não tinha ainda aquela profundidade com Deus, aquela intimidade. E aí a gente foi passando os anos, a gente foi se conhecendo mais e de uma amizade surgiu o quê? O amor. Oh, I love you. E aí a gente começou também a entender que Deus tinha um projeto na nossa vida, né? Que é outra história também bem longa, outros testemunhos para contar. E a gente, com 23 anos, começou a namorar. Aos 27, nós casamos. Então, rapidinho, pastor. Então, do tempo que a senhora conheceu o pastor Leandro, até começar a namorar com ele, tem quase uns 10 anos aí, é? É, exatamente. Caramba! A gente viveu a adolescência juntos, né? Uhum. Então, a gente brigava muito. Eu digo assim, o que a gente não briga hoje, a gente brigou muito com o adolescente. Meu Deus. Eu tinha raiva dele, eu tinha muita raiva. E ele tinha raiva de mim também, porque, como no tempo eu disse que eu não sabia tocar, então ele que me dava as cifras. Eu não tocava de ouvido, não cantava nem tocava. E ele tinha que me dar na hora. O cara lá tocando, sabe como é? Algumas igrejas, né, que o cara tira a música na hora. Eu sei, fui de assembleia, sei bem como é que é isso aí. Exatamente. Então, assim, ele tinha que tirar a música na hora, né? E eu não tinha noção. Aí eu disse, meu Deus, e agora que eu não tenho esse dom, né? Não tenho. O que eu faço? Não nasci com esse talento. Então, sabe-se que talento é totalmente diferente de dom, né? Sim. Dom é aquilo que a gente pede a Deus, talento já nasce com ele. Verdade. Então, eu não tinha. Então, eu disse, e agora, o que eu faço? Aí ele disse, tem problema não. Eu te dou as cifras na hora que o cara estiver tocando. Eu disse, vai dar certo? Eu disse, vai. Isso no início, né? Depois ele se chateou. Porque assim, é muito entusiasmo dele querer fazer isso e achar que dá certo, meu pastor. Aí chegou um dia que ele fez assim, ó, eu não vou te dar mais nota. E eu me desesperei, eu disse, é o quê? Eu vou tocar como? Te vira. Mesmo assim. Isso na hora do culto, viu? Uhum. Aí eu disse, meu Deus, e agora o que eu faço? Jesus. Só que eu vinha muito tempo orando ao Senhor, jejuando. E eu disse a Deus, Deus, eu queria muito esse dom pra mim. Porque eu não nasci, minha irmã nasceu assim, nada, né? Cantando, meu pai, mas eu não. E eu disse, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Então, eu quero o dom e vou insistir. Até que surgiu algo na minha vida, né? Que o meu professor de canto, justamente esse, ele disse assim, você não presta pra nada, minha filha. Vá pra casa. Meu Deus. Então, assim, escutando eu cantar, e ele se irou na hora. Minha mãe estava assim presente, e ele disse, você não presta pra nada. Vá pra casa. E aquilo ali me doeu. Eu tinha uns 14 anos. Então, imagina, uma pessoa adolescente receber um feedback desse do seu professor de canto. Né? Então, eu fui, assim, destroçada pra casa. E minha mãe olhou assim, ficou sem reação. E a primeira vez que eu cheguei em casa, eu abri a porta do banheiro, entrei e eu comecei a orar a Deus. E eu disse, Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito ser algo que não presta. Eu não sou inútil. Então, tu me escolheu. Então, eu quero o que eu não tenho. E eu vou orar, eu vou insistir até ter esse dom. E eu passei anos insistindo. Foi justamente nesse dia que o pastor Leandro disse assim, eu não vou te dar mais nota. Te vira. Aí, o que acontece comigo? Eu ouvi uma voz, né, por trás de mim. E na hora do culto, tinha um rapaz que tirou uma música. Então, Leandro começou a dedilhar a guitarra para achar o tom. E ele não achava. E ele acha muito rápido. Só que nesse dia ele não achou. E eu fiquei impressionada, porque ele não achava logo. E ele disse, para todo mundo, deixa eu achar o tom da música. Aí a gente continua. Eu, beleza, e eu aqui esperando lá. De repente eu escuto uma voz atrás de mim. E diz assim, ela. Aí eu olhei assim, e não vi ninguém atrás de mim. Aí eu disse, meu Deus, acho que eu tô ficando doida. Tô escutando voz do nada. E aí, deixei pra lá, continuei olhando e esperando ele achar o tom. E nada. E novamente aquela voz. Ela. Aí eu olhei assim, eu entendi na hora. Aí eu olhei pro baixista e disse, olha, coloca o tom, é lá. Ele olhou pra mim e fez assim, mas como? Você nem tocou no teclado, você nem colocou a nota, você não sabe achar nota nenhuma, como é lá? Eu disse, eu tô dizendo pra você, coloque, é lá. Aí ele meio assim, né, sarcástico, ele ainda colocou assim,
comecei a acreditar. Quando ele colocou a nota, era lá. E ele ficou olhando pra mim assim, naquela hora. Meus ouvidos, quando ele colocou a nota, os meus ouvidos explodiram por dentro, como se fosse uma explosão. Uhum. E aí eu comecei a ouvir tudo. Do nada. Nossa. Comecei a ouvir tudo na hora do culto. E aí eu comecei a tocar sem me darem as notas. E aí os meninos ficavam olhando assim pra mim, o que tá acontecendo? Que é isso aí? Como foi isso? E aí todo mundo, final de culto, né, dizendo, menino, o que foi que houve? Aí eu comecei a contar. Eu disse, eu ouvi uma voz e eu tenho certeza que foi Deus. E naquela hora, Deus me deu aquele dom. E acredite se quiser, como diga assim, se não quiser acreditar, problema teu. Mas foi eu que vivi. Então, eu comecei a cantar também, entoada. Uhum. E aí eu comecei a fazer segunda voz do nada. E as pessoas olhavam assim pra mim, dizendo, meu Deus, como foi isso? E Deus me deu aquele dom. Foi muito especial. Então, assim, eu nunca consegui esquecer esse momento, sabe? Que foi tão especial na minha vida, que eu passei tempos. Não foi algo assim, você ora hoje e amanhã você consegue. Não. Você tem um processo, né? De quebrantamento, de entendimento e de realmente querer algo e Deus dizer, agora você merece. Porque Deus não vai dar uma carreta para uma criança, né? Dirigir. Porque você não tem como carregar, você não tem entendimento daquilo. Então, quando Deus diz, agora você está pronto, você vai receber. Então, foi isso que aconteceu bem comigo, né? Ah, legal. E aí, nesse processo todo, já justamente quando você perguntou, né? E aí, teve esse tempo todo, foi justamente isso. Eu e Leandro viveu bons tempos, né? E maus tempos também. Porque a gente tinha muita raiva um do outro, a gente brigava por coisas assim, besteiras. E minha mãe dizia assim, vocês vão se casar. Eu dizia, vou nada com esse aí. Vou não, de jeito nenhum, Deus me livre. Ai, meu Deus. E ele sonhava e eu também. E ele acordava dizendo assim, olha, acabei de sonhar que a gente casava. E eu olhava assim pra ele, eu disse, não, meu filho, isso foi pesadelo. E ele dizia, com certeza foi pesadelo. Ai, ai, ai. E aí, um dia, do nada, com 23 anos já, eu estava na igreja, numa festividade, liderando já um ministério de dança, onde foi minha escola, né? O ministério de dança realmente foi escola para mim. E aí eu comecei a amá-lo, do nada. Tava assim, olhando para ele, e ele conversando com outra menina, e começou a nascer aquele ciúminho, né? E eu olhei assim e disse, rapaz, eu tô ficando doida. Ciúme de uma pessoa que eu tenho como irmão. Não é? Né? Não pode. E aí eu fui ao banheiro, quando eu cheguei lá, e eu comecei a falar comigo. Deixe de ser louca, você não pode se apaixonar por ele, não. Não queria alimentar o sentimento, né? Não, de jeito nenhum. Aí, do nada, ele bateu na porta e disse, vem cá, vem aqui pra fora. A gente conversou e chega uma irmã, aquelas irmãs do fogo, sabe? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, Pode? Tá caindo. Agora melhorou. E aí a irmã disse assim pra mim, disse, olha, você vai casar com uma pessoa que Deus está te direcionando. E eu disse assim, quem será? Aí ela olhou e disse, é aquele ali. E apontou pra ele. Eita! Foi, mesmo assim. Olha, eu tô dizendo que Deus faz cada uma comigo. Aí apontou pra ele. Quando apontou, eu disse, não, com ele, de jeito nenhum. Deus não ia me dar esse castigo. Vê mesmo. Eu acho que Deus olha pra gente assim, bichinha. Oh, meu Deus. E aí, eu disse, não, com ele não. Ela disse, mas vai ser com ele. Porque Deus tem um projeto na vida de vocês dois juntos. E eu não entendi aquilo. Só que, quando ela falou isso, eu descansei. E eu disse, se tiver de ser, vai ser. Eu não sei como. E isso eu pensei na mente. Na mesma hora, ela disse assim, não se preocupe, porque na hora certa, Deus vai colocar amor em você e nele. Aí eu já tinha pensado, mas eu tenho tanta raiva dele, né? E ela disse isso na mesma hora. Eu disse, então é Deus, porque Deus não tem como me responder algo, quer dizer, Deus tem como responder algo que eu penso e eu nem falei, nem verbalizei pra ela nem sabe. Então ali eu acreditei, eu tomei posse. E com 23 anos, realmente, quando eu olhei assim, nasceu aquele ciúmezinho e a gente começou a se amar, né? E aí com 27 anos, casei.
Com o pastor Leandro, que nem, no tempo não era nem pastor ainda. E aí, nesse período de tempo, a gente, depois de 1 ano, a gente já queria ter filho, né? Só que a gente não tinha como, né? Eu tinha feito todos os exames, e aí, quando eu fui fazer, ele foi fazer o exame, ele descobriu que era estéril, né? E eu acho que ele contou aqui já no podcast da outra vez. E Deus fez um milagre, né? Depois de 2 anos tentando, e Deus fez um milagre de verdade, e aí eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, eu fiquei assim, sem acreditar, né? Porque era um sonho. E aí, Lucas nasceu em 2011. Só que depois de 4 anos, aí é quando entra a minha história agora. Que com 35 anos, 31 eu tive Lucas, e com 35, o câncer, né? Ele bateu a minha porta. E aí eu fiquei me perguntando o porquê o câncer bateu na minha porta. 35 anos. 35 anos, bem nova, né? E até os médicos se espantavam, porque diziam assim, você tem algum parente que já teve câncer? Eu disse, não. Alguém na sua família, qualquer tipo de câncer? Eu disse, não, ninguém teve. Ele disse, então você foi a premiada. E aí, essa premiação que eu não entendia no tempo, eu fiquei muito apavorada, porque eu fui fazer exame de rotina e tava tudo normal. Isso eu tinha feito, acho que 1 mês antes de descobrir. E num banho normal, eu fui me ensaboar e senti um caroço do tamanho de um feijão. Na minha mama esquerda. E aí eu disse, acho que é algo normal. Deixa pra lá. Só que aí eu comentei, né? Pastor Leandro, eu disse, olha, eu senti um carocinho bem pequenininho, o tamanho do caroço assim de feijão, na minha mama. Aí ele fez, rapaz, é bom tu ir no médico. E eu fiz, acho que não é nada não, deixa pra lá. Se tiver doendo, eu vou. Não tá doendo, não tá nada. E eu não tinha conhecimento do que era câncer, né? E aí, ele disse, rapaz, vai. Isso passou 1 mês, 2 meses, 3. E ele falando, vai no médico, vai no médico. Eu tô sentindo que isso aí tá crescendo. E eu dizia, não, tá do mesmo tamanho. Ele disse, tá não, tá maior. E aí ele disse, vá no médico, marque e você vai. E aí tudo bem, procurei uma mastologista, fui. Quando eu cheguei lá no médico, ela fez todos os exames, aí ela fez assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma punção para descobrir se é um cisto, se é um nódulo, né? Ver se isso aí é maligno, se não é. Aí eu, tá certo. E fui fazer. Só que quando eu faço a punção, aí com 3 dias após, liga a doutora de outra clínica, dizendo assim, Cleonúbia, você pode retornar à clínica? E eu disse, posso. Aí eu disse, por quê? O que foi que houve? Ela, não, porque seu exame assim deu algumas coisas inconclusivas e eu quero ter certeza. Aí eu disse, tá bom, mas tem alguma coisa errada? Ela, não, é só pra você vir realmente e eu ter certeza. Aí eu, tá bom, mas eu já fiquei, né? Aí voltei, fiz uma nova punção. E aí, quando eu pego o exame, eu não abro. Aí meu marido disse, vai abrir não? Eu disse, não vou abrir agora não. E aí saí, no tempo eu ainda estava estudando na faculdade, saí para a faculdade, ele ficou no carro, abriu. Quando eu retorno, que sento no carro, ele faz assim, olha, deu alguma coisa errada no teu exame, eu não sei o que é, mas é bom a gente verificar. Liga para a tua médica, que a gente vai lá agora. Aí eu fiz, que nada, menino, isso aí é coisa normal. Ele, vamos no médico agora. E aí, liguei para a médica, perguntei se poderia ser atendida, e ela disse, venha. E eu fui. Quando eu chego lá, que ela olha o exame, ela só começa a anotar, muito rápido. E ela mudou o semblante. E eu aqui, assim, olhando para ela, eu disse, doutora, o que é que eu tenho? E ela calada. E anotando, ela, 1 minuto. Bem seca. Aí eu, meu Deus, e de novo, doutora, o que é que eu tenho? Aí ela olhou para mim assim, parou de escrever. E ela disse, minha filha, você tem câncer. O que é que você quer que eu diga? É só isso, câncer. Aí eu olhei assim pra cara dela. Nossa. Agora sim, seca, né? E aí eu olhei, eu disse, o que é isso? Ela disse, você quer que eu diga mais o quê? É câncer. Pronto, agora veja só, você vai pegar esse número desse médico aqui, você vai lá agora, porque você tem que se tratar ontem. E eu comecei a ficar assim, eu disse, meu Deus,
A ficha não tinha caído ainda, não sabia nem o que era um câncer. E aí eu fiquei tão assustada, mas eu fiquei perplexa, né? E aí eu saí daquele consultório, entrei no carro e ele disse, e aí, o que foi que houve? Eu disse, ela disse que é câncer. Ele disse, é o quê? Isso é câncer. E aí ele ficou parado assim, sem acreditar. E eu fui o caminho todinho assim, sabe? Sem entender o que era isso. Cheguei em casa, fui pesquisar onde? No Google. Ai, meu Deus. E aí o negócio fica mais grave, né? Porque o Google, ele diz o que quer. Ele vai ser muito incisivo. Exatamente. Aí eu me desesperei. Parecia que tinha sido assim, um buraco no chão e eu caí dentro. E aquilo foi desesperador. Marquei o médico, fui. Isso foi a primeira médica que já me deu um susto, né? Ela me tratou assim, bem suavezinho, né? Meiguinha, nada disso, né? Só que não. E o segundo médico que eu vou, ele olha todos os exames, aí diz assim, olha, minha filha, eu vou pedir para que você escolha. Aí eu disse, escolher o quê? Aí disse, primeiro eu tenho que saber o que é que eu tenho, porque primeiro eu não sei nem o que é isso. Então me explique. E aí ele começou a me explicar, a dizer mais ou menos como era, e ele disse, olha, você vai escolher. Ou eu faço uma mastectomia radical em você, retiro toda a mama. Ou eu vou fazer uma parcial, que eu só retiro a metade da mama, onde está localizado o câncer. Mas eu quero que você escolha o que é que eu vou tirar. Se é parcial ou se é total. E eu olhei para ele assim, eu disse, como é que eu vou escolher algo se eu não sei qual é o melhor para mim? O senhor que tem que me dizer. E ele disse, não, é você que vai me dizer o que eu vou fazer. Eu só sou o médico. E eu saí dali assim, pior ainda. Imagina, cada médico que eu ia era o pior. E eu disse, meu Deus, aí eu fui no caminho todinho chorando. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou escolher? Eu disse, eu tenho quanto tempo? Ele disse, 15 dias. Ainda me determinou 15 dias para escolher. E aí, com 15 dias, eu disse, meu Deus, eu não tenho como escolher isso, não. Eu não sei qual é o melhor para mim. Porque o melhor para mim é não tirar nada. Sim, claro. Né? Eu não vou fazer nada. E aí, nesse meio termo, Leandro viajou e disse, olha, eu consegui outro médico. Vai nele, porque disseram que é muito bom. E ele trata disso. Tá bom. Fui ao terceiro médico. Quando chego lá, o médico olhou também e disse assim, olha, o seu caso é sério e você vai ter que retirar a mama. Aí eu disse, doutor, veja só, eu não sei o que é que eu tenho de verdade. Eu não sei o que é um câncer. Eu quero que o senhor me explique. Porque o Google diz uma coisa, né? Se eu for para outras pessoas, também vai dizer outra. Então, eu quero saber de um especialista. E aí, ele pegou uma folha de papel assim, olhou, começou a desenhar um prédio. E ele disse, não tem um prédio? Pronto. 12 andares. Todos esses prédios moram uma pessoa, certo? Ou a família inteira. Eu disse, certo. Pronto, é assim que você tá. Mesmo assim. Eu disse, como? Ele disse, o câncer, ele já passou da sua mama e já está indo em direção ao seu braço. Então, já está dando metástase. Então, você está que nem um prédio. Todos os andares estão contaminados. Então, eu preciso arrancar o mal pela raiz. Então, eu vou retirar a sua mama e ainda vou retirar um pedaço do seu braço. Eu olhei assim, pronto. Caramba! Agora piorou mais. Piorou mais ainda, né? E eu tava só nesse tempo que ela tinha viajado a serviço da escola. E eu fiquei mais desesperada. Eu fui para casa gritando dentro do carro. Eu não sei como eu cheguei em casa. Eu gritava, chorava e eu dizia, Deus, como pode? O que foi que aconteceu? Eu não tô entendendo. Por que eu fui apremiada? E eu gritava. Eu cheguei em casa em prantos. Meu menino, no tempo, tinha 4 anos de idade. E eu pensei, eu disse, pronto, agora eu vou morrer. Vou deixar meu marido, um menino de 4 anos. E agora? Senhor, eu não pensei que o Senhor tinha esse plano para mim. Me matar. Então você começa logo a julgar, né? Dizer, fala um monte de coisa para Deus. E eu tava com muita raiva. E eu dizia, como é que é isso, Deus? Tu me escolheu para algo. E como é que pode eu estar com uma doença agora que vai me matar? Mas eu não entendia, né? O processo. E aí, eu cheguei em casa desesperada. E tinha uma amiga minha que ela me ajudou muito nesse processo.
E ela cuidou muito do meu filho, me cuidou de mim. Então ela chegou para mim, orou na mesa assim, e ela disse: Cleo, você não vai morrer. Eu tenho certeza que você não vai morrer. Isso é processo de Deus na tua vida. Mas você precisa passar por isso para algo que Deus quer te promover. Mas para essa promoção, você tem que passar pelo processo. Eu nunca mais esqueci essa palavra que ela disse para mim. E ali choramos muito, ela passou a noite comigo até Leandro chegar em casa e ele me confortar, né? E eu disse: olha, eu não vou para médico nenhum mais. E ele disse: como assim? Você vai se tratar. Eu disse: eu não vou. Porque eu já fui para 3 médicos. Cada um diz algo pior. Então eu não vou mais para nenhum. E eu determinei que eu não ia mais para nenhum. E ele disse: você vai, nem que seja na marra, mas eu lhe levo. Mas aí eu disse: e agora, o que é que eu faço? Porque um médico disse que era para eu escolher. E o outro disse que ia arrancar tudo. Eu vou ficar deficiente, né? E aí, do nada, Deus começa a abrir janelas, né? E ele usa uma amiga de Leandro, né? E diz assim: olha, eu arrumei um médico muito bom, mas esse médico, ele é que nem um pai. E sua esposa vai gostar dele. Então faça o seguinte, vá lá, marque a consulta e ouça o que ele tem para falar. Aí Leandro me disse, eu disse: ó, eu não vou. Ele disse: rapaz, vamos lá. Eu disse: eu não vou. E aí ele fez: ó, a consulta é particular, nosso plano não consegue cobrir. Então eu vou ter que pagar. Só que no tempo a gente, acredite, a gente não tinha R$1. Então como é que a gente ia pagar uma consulta que no tempo era uns R$400? É bem cara, né? Uhum. E aí ele olhou assim pra mim, ele disse: mas Deus vai providenciar. Quando foi no outro dia, ele se encontra novamente com essa pessoa e ela diz assim: foi pro médico? Ele disse: não. Ele disse: mas veja só, é o valor, né? Aí ele: não é isso não. Aí eu vou dar um jeito. Aí ela disse: não se preocupe, vá, porque eu já paguei. E você vai. Glória a Deus. Foi Deus assim, preparando mesmo, né? E aí Leandro chegou em casa: ó, já tá pago, tu vai ter que ir agora. Aí eu disse: meu Deus, pronto, mais um que vai me dizer algo ruim, né? E aí eu fui. Cheguei lá, e esse médico a gente tinha que sair de casa 3 horas da manhã pra pegar, assim, ser um dos primeiros. Uhum. Porque ele é um médico que vem muitas pessoas de fora, de outros estados. E bem famoso. E aí eu disse: tá bom, vou. Cheguei lá, eu tão nervosa, me tremendo todo. Eu disse: meu Deus, eu vou sair daqui pior do que eu cheguei. Eu já tava desesperançada, né? E quando abre a porta que esse médico olha pra gente, ele olha pra mim, olha pra Leandro, ele dá um abraço. Mas sabe aquele abraço de pai? Sei. Confortável, Uhum. sabe? Foi me acalmando. E aí ele olhou pra mim, perguntou, aí eu disse: olha, eu tenho todos os exames. Eu quero que o senhor analise e diga o que é que eu tenho. Ele disse: eu vou passar meia hora sem falar nada, só analisando seus exames. E durante meia hora você não vai falar. Você vai ficar quietinha até eu raciocinar e entender o que você tem. Depois de meia hora, a gente conversa. Tá, eu aqui, Leandro, e ele aí, onde você está? Meia hora, imagina. Meia hora, parecia 2 horas. E aí a gente ficou. Quando ele terminou, ele olhou assim, ele disse: realmente, você tem um problema muito sério. Não é um caso assim que a gente pode resolver do dia pra noite. Mas eu quero lhe perguntar algo. Você acredita em Deus? Aí eu disse: acredito. Ele disse: você acredita que se Deus quiser te curar agora, nesse exato momento, Ele vai curar? Eu disse: também acredito. Mas se Ele também não quiser te curar, você acredita que Ele não vai curar? Eu disse: também acredito nisso. Ele disse: pois é. Mas entenda uma coisa, que eu sou instrumento de Deus. E se Deus não quiser te curar pelas mãos dele, Ele vai te curar pelas minhas mãos. Mas você vai ser curada. Aí aquilo ali, ó, respirei, sabe? Respirei e ele começou a me explicar tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E ele disse: olha, nós vamos fazer da melhor forma. Mas eu preciso que você confie em mim.
porque eu sou instrumento de Deus. E Deus vai me usar nessa cirurgia. Aí eu descansei. Na hora, assim, eu saí flutuando daquela clínica. E eu disse, meu Deus, vai ser com esse médico. Aí pronto. No quarto médico, né? Sim. Foi a solução. Nas últimas. E aí eu comecei todo o processo de exames. Cada exame, terríveis. E chegou uma hora que eu fui fazer um determinado exame chamado ressonância, né? Sabe? Sim, Aí a sei, gente entra com o corpo inteiro. Só que esse foi diferente, porque eu tinha que ficar praticamente cabeça para baixo. Então a posição é diferente. Você ainda entra num túnel, fica de cabeça para baixo, para poder analisar tudo, né? As suas mamas. E a menina disse assim, olha, pessoal, você vai passar 40 minutos imóvel. Se você se mexer, eu vou ter que voltar tudo de novo. Caramba. Os 40 minutos. E a máquina fazia tu. Eu digo, meu Deus, eu de lá de fora escutando. Eu digo, imagina dentro. Aí eu disse, Senhor, e agora? E aquilo foi me dando uma aflição. E eu disse, meu Deus, Senhor, por que eu tô passando por isso? E eu sempre perguntava, por que eu tô passando por isso? Não tinha necessidade. Senhor, eu joguei pedra na cruz. Foi isso que eu fiz. Eu digo, eu sou uma pessoa que te serve, eu sou uma pessoa que te ama, que tô na tua casa, que trabalho, que sirvo, mas o porquê isso tá acontecendo comigo, eu não consigo entender. E aí, foi lá fazer esse exame. Quando eu chego, a menina diz, você vai ser a quinta. Eu disse, tá certo. Você vai entrar, fazer o exame, me deu todas aquelas instruções, beleza. Só que aí entrou a primeira, a segunda, a quinta, a sexta, a sétima, e todo mundo fez, né, o exame, e eu não. Aí eu disse, e agora? Aí quando chegou assim, aí por último, eu tava sozinha numa sala de espera, e ela olhou pra mim e disse assim, tu ainda não entrou? Eu disse, eu não consegui entender, porque eu era a quinta e eu ainda não consegui entrar. Ela disse, não, fique aí que você agora vai fazer. Eu disse, tá bem. E ela saiu. Ela disse, mas eu vou te deixar só. Já eu retorno. Eu, beleza. E eu fiquei sozinha. Tava com uma batinha branca, assim, esperando. E tinha umas cadeiras brancas, assim, do meu lado, vazias. E eu me tremia e comecei a orar. E eu comecei a dizer, Deus, tu sabe que eu tenho fobia de lugar fechado. Então, tu vai entrar comigo naquele lugar. Mas me dá uma luz, que o Senhor tá aqui comigo. E naquela hora, acredite, eu tava assim orando, eu abri meu olho e eu olhei assim de lado. Sabe aquela olhadinha de lado que você dá? Aí, de repente, eu abri minha visão. E eu consegui enxergar que tinha alguém do meu lado. Só que tava com umas vestes toda branca, sentadinho, com as mãos assim, cruzadas, e os pés mostrando. Só da metade para baixo, eu consegui ver. Eu olhei assim, aí eu fechei o olho novamente. Aí eu disse, não tinha ninguém perto de mim. Como é que tem alguém? Aí eu fechei, eu disse, Deus, se for algo espiritual, eu vou abrir meu olho novamente, vou ver. Faz-me ver de novo. E aí quando eu olhei pro lado, aí eu abri bem o olho, eu consegui enxergar de novo. Tinha lá uma pessoa do meu lado, da metade do corpo, com as vestes brancas, as mãozinhas cruzadas assim, e os pezinhos bem juntinhos. E eu comecei a sentir uma paz dentro de mim, sabe? E naquela hora, do nada, meu ouvido se abre, espiritual, e começa a cantar uma canção. E lá estava silencioso, não estava tocando nada. Mas foi algo bem espiritual. E Deus começou a falar comigo através dessa canção, assim, que eu guardei ela pra minha vida, sabe? Que ela dizia assim... Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia, manda soltar o cântaro, toque a buzina, não tente entender o trabalhar de Deus, porque o resultado é vitória, vitória. E eu fiquei assim, escutando aquela música, que foi me dando uma paz. E eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. E eu disse, eu vou olhar novamente. E eu olhava e ele estava lá. E aquilo me tranquilizou de dizer assim, Deus estava falando comigo, que estava dizendo assim, não se preocupe, eu estou entrando na peleja junto com você. Não queira o controle da sua vida, porque o controle é meu, quem direciona sou eu, e o processo que você vai passar, eu estou junto. Então foi aquilo que eu escutei do Senhor naquela hora. E eu fiquei numa paz tão grande, entrei naquela máquina como se estivesse indo dormir.
E fiquei escutando 40 minutos essa música no meu ouvido. E não estava tocando nada. E aí, quando eu saí tranquila, em paz, e Leandro olhou assim pra mim, já terminou. E eu, tranquila. Essa foi a minha primeira experiência com Deus dentro desse processo. E eu fiquei semanas pensando nisso. E eu disse, Deus, eu não vou te perguntar mais o porquê. Mas agora eu quero saber pra quê. E aí eu comecei a me confortar em Deus. Passou-se um tempo, eu orando muito, me entregando, sabe, me rendendo aos pés de Jesus. Não tinha dias assim que eu não orasse. Eu orava de manhã, tarde e noite. A hora que eu tinha sozinha em casa era meu horário para orar. Eu me jogava no chão. Então entra um sentimento chamado depressão na minha vida. E aí eu não tive a depressão profunda, mas eu tive o início da depressão. Então é uma coisa terrível. É algo que você não consegue discernir de onde veio e por que veio. Só é uma tristeza que tá lá. É uma tristeza profunda. Eu digo que veio diretamente do inferno. Porque é algo que tenebroso dentro de você. Eu nunca na minha mente se passou assim, se mate. Não. De sair me cortando. Não, nada disso. Mas era algo tão terrível, sabe, no seu interior, que eu ficava assim, meu Deus, da onde veio isso? Aí eu disse, não, eu não vou ficar com isso. E eu comecei a orar. Todo dia, Leandro saía pro colégio, levava Lucas pro colégio também. Já estudava. E eu já me derramava no chão. Eu já chorava, assim, eu passava horas. Às vezes começava às 7h30 e ia até meio-dia. Até o horário que o Lucas chegava, eu tava no chão já, orando, chorando, eu gritava. E eu dizia, Deus, tira isso de mim, arranca essa tristeza. Eu não quero isso. Então eu comecei a lutar comigo mesma. Sabe aquela luta da carne contra o espírito, né? Da onde vem aquele hino, liberta-me de mim. Sim. Então eu dizia, Senhor, me liberta de mim mesma, sabe? Da minha consciência. Porque o inimigo vinha e falava coisas, tu vai morrer. Desiste. Tu já vai morrer mesmo, pra que tu vai batalhar? Pra que tu vai pra médico? Faz nada não, morre logo. Era assim, e isso era 24 horas na minha mente. Então eu digo que o campo minado, sabe, que o inimigo, ele trabalha dentro da sua mente 24 horas. Porque ele quer achar sua mente vazia, pra lhe contaminar ali. E você, através do pensamento, você se contamina o corpo inteiro, o coração, a alma, o espírito. E você vai se entregando para aquilo. Só que eu não me entregava. Eu dizia, eu não vou para terapeuta, eu não vou para psicólogo. Nada contra, hein, gente? Se tiver, vai, em nome de Jesus, se cuida. Mas eu tinha tanta consciência de que Deus estava comigo, que eu disse, eu não vou. Deus é o meu psicólogo. E Ele vai me curar. E eu passei meses lutando, sabe? Lutava. Do nada sumiu. E eu comecei a ficar alegre novamente. Então, tem coisas que são muito espirituais. Sabe? Porque, assim, do nada veio isso. E eu não estava pensando em nada, né? E a depressão, quando ela chega, você também fica pensando da onde veio. Não tem explicação. Você só sente algo terrível, que eu não desejo para ninguém. E aí passou-se esse período da depressão, mas foi o período que eu mais orei. Foi o período que eu mais me entreguei ao Senhor. Então, assim, foi permissão de Deus. Sim, sabe? Com certeza. Eu creio que Deus, ele fere também, sabe? Mas ele fere com um propósito. Eu concordo, 100%. Né? Ele fere com um propósito. Para que hoje eu tenho marcas, sabe? De feridas. Mas essa marca que eu tenho hoje, ela me promoveu. Ela me promove. Ela me evidencia. Então não tem como eu me esconder do que Deus fez comigo. Às vezes a pessoa tem um testemunho e não conta, né? Não fala para as pessoas. Por vergonha, eu digo, é nada demais. Não, conta, né? Conta teu testemunho, porque isso é importante. Contar seu testemunho para alguém vai edificar vidas. E evidenciar o que Deus fez na minha vida hoje, eu digo assim, eu nunca pensei em ser pastora. Eu nunca na minha vida. Eu sou filha de pastor, né? Esposa de pastor. E eu disse, nunca que eu quero ser pastora, porque eu via como era. Então,
o cuidado, né, das ovelhas. Você tem que estar ali cuidando o tempo todo. E eu dizia, não quero isso para mim, não. Deus me livre, quero não. Tá ótimo, servindo na casa de Deus, fazendo as coisinhas aqui, ó, nos bastidores, que eu não gostava de aparecer. Sim. Sempre gostei de ficar por trás, fazia tudo. Deus, assim, me ensinou dentro de uma igreja como realmente ser serva. Porque eu valorizo as pessoas, sabe, que são pastores, mas que se tiver um banheiro para lavar, ele vai lá. Ele vai. Sabe? Se tiver uma cadeira para ajeitar, ele vai lá e ajeita. Então, não é posição, não é o cargo, não, é ser filho. É entender que você é pastor com cheiro de ovelha. E você também é ovelha. É verdade. Sabe? Então, você tem que entender isso, que quando você é filho, você tá para servir. E servir cura, sabe? Cura a alma. Então, muitas pessoas, às vezes, estão dentro da igreja, não entendem esse propósito, não entendem o que é ser filho, não sabem nem quem é ele mesmo. Eu era uma Eutico, sabe? Sim. Então, o Eutico é o quê? Sentou na janelinha ali, sono profundo, e ficou ali naquele sono e morreu, né? Caiu do terceiro andar e morreu. Mas Paulo foi lá e, através da palavra de Deus, ressuscitou o rapaz. Só que eu era o Eutico, assim, sentado na janela, né? Nem quente, nem frio, mas estava morno, né? É um sono espiritual. E a igreja, infelizmente, não todos, não vou generalizar, mas muitas pessoas estão nesse sono profundo dentro de uma igreja. Não sabe quem são. E é o que eu falei aqui no início, quando você começa a ter intimidade com Deus, você começa a ter identidade. Você descobre quem você é, quem Deus é na sua vida, seu propósito, a visão, o caminho, tá tudo direcionado. Mas, às vezes, a gente é o eutico, sabe? E diz, tá bom aqui a janelinha, tá bom um arzinho fresco, eu tô dentro da casa de Deus e tô fora ao mesmo tempo, né? Lá e cá. E na palavra de Deus diz que a gente não deve ser morno, né? Nem frio, né? Não seja, ou que seja frio ou que seja quente. Mas morno, Deus vomitar-te-ei, né? Da minha boca, diz o Senhor. Exatamente. Então, eu era o eutico na igreja. Eu queria estar ali na janelinha, mas sem entender o propósito que Deus queria. Aí Deus faz o quê? Tu vai cair da janela, mas tu vai cair dentro. E eu vou te ferir. Porque a queda vai te ferir. Mas entenda que não é para a morte. Vai ser para a vida. Foi uma das palavras, né? Que esse médico, que eu digo que ele é um pai para mim. Ele cuida de mim até hoje. Então, ele é top demais. E aí ele abriu a Bíblia, né? No dia que eu fui, que eu esqueci de contar esse detalhe. Ele abriu a Bíblia e disse assim, eu vou te dar uma palavra. Qual é o médico que abre a Bíblia para te dar uma palavra? Só sendo servo. Com certeza, só sendo servo. Exatamente, servo de Deus. E ele abre em João, capítulo 11, e verso 4, que diz assim, e Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E eu gravei isso, eu disse, meu Deus, não é para a minha morte. Então, toda vez que vinha o pensamento, te mata, morre logo. Eu dizia, não é para a morte, é para a glória de Deus. Tem um propósito. Né? Exatamente. Então, talvez hoje você esteja aí em casa, né? Vendo aqui esse podcast, né? E esteja dizendo assim, eu vou morrer. Então, não é para a morte. É para a tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Então, todo o processo serve de escola, serve de aprendizado. Então, aprende na tempestade. Porque no meio da tempestade, né? Deus mostra o caminho. E aí, eu passei por essa fase de tantos exames e experiência com Deus, mas teve outras, muito mais outras experiências com Deus. Tem experiência que eu não vou contar aqui, tá? A gente combinou isso aí. Gente, vou contar lá no Zoe, tá? Vai pro Zoe lá na Cristo é o Tema, que você escuta lá tudo, você vai viver o Zoe lá na tua vida em abundância. E aí, nesse período, eu tive uma outra experiência bem interessante com Deus. Eu estava dentro de um quarto, né, fui dormir. Tinha orado antes. E eu disse, eu vou dormir, estou muito cansada, né? Tanto exame fazendo, e ainda não tinha feito cirurgia. Eu dormi,
os meninos também foram dormir. Quando foi assim, de madrugada, eu acordei. Só que eu dormindo assim de lado, né? Uhum. E no meu quarto, aqui do lado, na minha esquerda, era uma parede fechada, não tinha janela. E aqui na minha cabeceira tinha assim a janela. Então o sol quando batia de fora, né? Pra Sim, dentro aqui. sim. Só que a gente tinha corta-luz, então não entrava luz dentro do quarto. E aí de madrugada eu abro o olho. Eu estava deitada assim, né, de lado. E aí meu quarto tá claro. Todo claro. Eu olho pra luz, a luz tá apagada. E a luz era como se fosse 10 horas da manhã. Uhum. E aquela luz dentro do meu quarto. E eu fiz, meu Deus, já é tarde e Leandro nem me acordou. Aí quando eu abro o olho, que eu olho pro lado, ele tá lá, dormindo. E Lucas estava dormindo no berço. Aí eu disse, não é de manhã. A luz tá diferente. E quando eu ia virar pra cá, porque eu tava dormindo assim de bandinha, Uhum. quando eu ia virar, ecoa uma voz dentro do meu quarto. E diz assim, não vira. E eu escutei assim, aí eu ainda vou teimar, né? Claro, né? Vou virar. Aí quando eu ia virar novamente, a voz ecoa dentro do meu quarto novamente e diz assim, não vira. E diz com mais autoridade. E aí eu estremeço assim, da cabeça ao pé. E quando, do nada, aquela claridão, eu senti um queimor do fio da minha cabeça até o pé, eu senti um queimor do lado esquerdo, justamente aonde estava a enfermidade. E queimava muito, mas esse queimor não era um queimor de dor, sabe? É um queimor diferente. Então começou a queimar muito e eu disse, eu não vou virar. E eu acho que é Deus me curando. E aí eu peguei no sono, novamente. E eu disse, vou dormir tranquilamente. Dormi, apaguei. No outro dia eu acordo, falo logo direto com quem? Com a minha mãe. Aí eu, mãe, vê só, aconteceu isso comigo e tal. Aí minha mãe faz assim, olha, minha filha, das duas, uma. Ou você foi curada por Deus, Deus queimou toda a enfermidade. Ou é o seguinte, você ainda vai passar pelo processo. E isso é só o começo. Aí eu disse, eu espero que Deus tenha me curado, né? Logo no início a gente quer logo isso, Com né? certeza. E aí, não foi. Eu fui fazer outros exames e ainda estava lá. Só que o médico disse assim, Cleo, a gente vai marcar a data da cirurgia. E eu preciso que você assine um documento dizendo assim, que me autoriza para que eu possa fazer o que tem de ser feito. E eu olhei assim, doutor, o que é isso que tem de ser feito? Ele disse, você tem que autorizar. Ele não deu detalhes, só falou isso? Não, ele não podia dar detalhes. E ele disse assim, eu não tenho como lhe dar detalhes. Sabe por quê? Porque quando eu abrir, eu vou enxergar como é que tá por dentro. Porque o exame mostra algo assim muito superficial. Mas quando a gente abrir, a história é outra. Então você me permite fazer o que eu tenho de fazer. Aí eu olhei assim pra ele. Ele disse, você confia em mim que eu sou instrumento de Deus, não confia? Aí eu disse, confio. Aí ele disse, então toma o papel. Aí eu assinei, autorizando ele a fazer. Acho que uma semana antes de eu fazer a cirurgia, Deus me dá uma revelação. E aí eu sonho que eu estou na sala de cirurgia, na maca, e tem 9 pessoas dentro da sala de cirurgia. Todos vestidos de branco. E inclusive ele estava lá, fazendo a minha cirurgia. E ele me abria, ele pegava, colocava as 2 mãos dentro, pegava o câncer, jogava para o lado, numa baciazinha assim. E ele dizia, estou retirando todo o mal e jogando fora. Só que eu estava vendo isso, eu não estava no meu corpo. Eu estava fora. Nossa. Eu estava deitada na maca Uhum. e em cima, me vendo. E vendo que eu estava ali deitada. E eu dizia, como é que eu tô ali e aqui ao mesmo tempo? Aí, na hora, eu entendi que eu estava tendo uma visão. Veja, eu estava sonhando, mas eu entendi na hora, raciocinei. Eu estou tendo uma visão. E aí, o médico pegava, tirava o canto, colocava do lado. E muita gente ao redor. E dizia, mas 9 pessoas dentro de uma sala. E eu lá. E eu via o tamanho, né? Do buraco que tinha sido feito. E quando, de repente, eu acordo.
E aí, quando eu acordei, eu comecei a contar isso pra Leandro. E isso ficou na minha mente. Eu disse, rapaz, será que Deus me curou? Ou não? Aí ele disse, não sei. Vamos esperar. E aí foi marcada a cirurgia, fiz vários exames. E teve um, assim, que foi, eu acho, um dos terríveis, né? Que é um tipo de agulhamento. Então, são agulhas enormes. Assim, é mais ou menos assim. E o médico vai colocando na sua mama e tem que atravessar o nódulo, o cisto, né? Ele atravessa. E quando ela atravessa, sobra a metade da agulha, fica para fora. E ele pega essa agulha, ela é flexível. Aí ele pega, enrola e deixa lá. Então, isso assim, eu levei, acho que umas 5 agulhadas. Então, numa mama e a outra tinha nódulos, mas eram benignos. Então, tinha que ser tirado também, né? Para não gerar um câncer ali. E eu fui para casa cheia de agulha. Então, eu andava assim, dura. Eu mal me mexia. Fui para casa, porque no outro dia eu ia fazer cirurgia. E esse agulhamento é justamente para indicar ao médico aonde está o câncer ali, onde está o problema. Sabe? Que ele vai ter que retirar. Então, tem que fazer a marcação. Eu nunca pensei na vida que ia passar por isso. Caramba! E eu fui pra casa, assim, totalmente dura. E eu dormi e não dormi. Porque quando eu me mexia, a agulha furava dentro. Então, imagina, 5 agulhas te furando o tempo todo. E aí, no outro dia, eu acordei, eu disse, meu Deus, eu quero tirar logo isso, quero tirar. Eu já estava agoniada já. E eu tive que fazer o outro exame 1 hora antes da cirurgia. E eu fui fazer esse outro exame, cheia de agulha. Quando eu chego lá, o enfermeiro diz assim, olha, eu vou ter que dar uma injeção no local onde está o câncer. Eu disse, é o quê? Tá cheio de agulha já. Ele disse, mas eu vou ter que enfiar mais uma, aplicar uma química e eu vou ter que ficar massageando. Eu disse, não, tu não vai fazer isso não, porque vai ficar massageando e vai ficar me furando por dentro. Ele disse, eu vou ter que fazer isso e eu vou ter que massagear o local, 40 minutos. Eu, meu Deus, faça isso não. Ele disse, vou ter que fazer, porque esse é o exame. E aí ele disse, olha, e é o seguinte, se eu aplicar o produto, massagear e não subir um catombo, eu vou ter que aplicar novamente e é mais 40 minutos. Aí eu, meu Deus do céu, não tô acreditando que eu tô passando por isso não. Aí eu começava a chorar, Jesus, venha cá, o que é isso? E aí ele aplicou. Quando ele aplicou, ele começou a massagear. Meu filho, foi 40 minutos. Eu chorando e eu segurando para não gritar, porque era muita agulhada que eu sentia. E graças a Deus, o catombo subiu. Aí eu fui direto pro hospital, já para fazer cirurgia. Cheguei lá, tive todos os preparativos. Quando o médico me viu na sala de cirurgia, ele olhou para mim e fez assim, você tá pronta? Aí eu olhei e disse, prontíssima. Ele disse, você tá lembrada, né? Que eu vou fazer o que eu vou ter que fazer na hora? Eu disse, tô lembrada. Aí eu disse, doutor, faça o que tiver de fazer. Tô em paz. Ele disse, amém. Aí eu apaguei. Acabou. 8 horas de cirurgia. Pra retirar tudo. Caramba, 8 horas. 8 horas de cirurgia. Eu não sabia nem que era 8 horas de cirurgia. A minha família já estava desesperada, pensando que eu tinha morrido, alguma coisa acontecido, mas sempre o médico mandando avisar, né? Ó, vai demorar mais do que o esperado e tal. Foram 8 horas. Então, até porque eu fiz uma plástica também. Então, teve uma equipe toda, não só da cirurgia, mas do plástico. E ali eu coloquei o implante na hora, no mesmo dia. Tem gente que faz a cirurgia, só retira a mama e após coloca, né? A prótese. Não, eu coloquei tudo. Então, Deus, assim, providenciou tudo certo. Foi tudo no momento certo. E quando eu volto pro quarto, minha mãe olha assim e diz assim, ela já sabe? Aí, Leandro olha e diz, não, ela não sabe. Aí eu disse, eu não sei do quê. Ele disse o que o médico fez. Aí eu disse, o que foi que ele fez? E eu já estava toda enfaixada, tudo duro assim, né? Tinha voltado pro quarto. E ele disse, olha, o médico fez uma mastectomia radical. Tirou tudo. E tirou bastante coisa. Aí eu olhei assim pra ele e eu fiz, eu já sabia. Porque Deus me revelou. Na sala ia ter 9 pessoas. E me revelou que ia tirar tudo. Aí eu perguntei no outro dia, eu disse, doutor, tinha quantas pessoas na sala? Ele disse 9. Diga aí.
Só Deus mesmo. Só Deus, só Deus. Só Deus. Aí eu disse, meu Deus, pronto, né? Descansei. Mas só que eu não tinha visto ainda o que tinha sido feito. E aí minha mãe disse, você quer que eu passe a noite com vocês? Eu disse, não, vai ser tranquilo. Eu vou dormir a noite toda. Foi uma das noites mais terríveis que eu tive na vida. Porque eu tive reação à anestesia. Então, eu vomitei a madrugada inteira. Agora, imagina uma pessoa vomitando, que não podia levantar a cabeça, você ali reta, aqui tudo, né, cheio de curativo, duro, e você vomitando em cima do curativo, da cirurgia, de tudo. E Leandro dizia assim, vai, bota a cabeça do lado. E a enfermeira sumiu. Só ficou ele dentro do quarto. E ele, desesperado, ele vinha, pegava aquelas cumbuquinhas e ele dizia assim, vomita, bota tudo pra fora. Aí eu dizia, mas a cirurgia, ele, vai, mela tudo, depois eu limpo. E ele limpava, e isso foram horas vomitando. Eu não parava. Foram horas. 5 horas da manhã, chega a enfermeira, chefe, olha pra mim e diz assim, o que foi que houve com essa menina? Tá branca, que nem papel. Disse, ela vomitou a madrugada inteira. E a enfermeira não veio, deu todos os remédios, mas não tinha jeito, ela vomitava tudo. Aí ela olhou pra mim assim e disse, rapaz, já sei o que foi, reação à anestesia. Vou lhe dar um remédio, vai parar agora. Aí me deu, diz o quê? Omeprazol. Meu Deus, passou na hora. Eu disse, mentira, que foi omeprazol, um remédio tão simples. E eu vomitei a madrugada inteira. E aí eu sofri. Só que quando foi no outro dia, eu tive alta. Aí, imagina, fraca, debilitada, eu perdi muito sangue e vomitei a madrugada inteira. Só que penso eu, vou sair numa cadeira de roda, né? Uhum. Aí a enfermeira-chefe diz, não, você vai sair andando. Eu disse, é o quê? Eu disse, mulher, eu não tenho condição nem de ficar em pé. Como é que eu vou sair andando? Ela disse, você vai sair andando. Eu disse, por quê? O hospital tem que dar uma cadeira de roda para eu sair. Ela disse, não, esse aqui não. Porque você vai ter que sair andando para você realmente as pessoas lhe verem que você teve alta e saiu daqui bem. Eu disse, mas eu não tô bem. Ela disse, mas você já teve alta. Eu disse, e agora? Eu disse, e agora que você vai sair? Andando. Meu Deus, aí eu disse, mais um sofrimento, não acredito nisso não, Deus, tu tá me maltratando. Caramba! Eu disse, era cada coisa pior do que a outra. E eu saí andando, com as pessoas me segurando, me tremendo. E eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir chegar no carro. E eu consegui com muito esforço. Cheguei em casa, tive febre. Liguei pro médico, aí ele disse, se você continuar com a febre, tem que voltar pro hospital para se internar. Eu disse, não, vou não. Aí a mãe começou a dar remédio, me tratar, ajeitar e pronto, fiquei boa. Mas aí eu pensei que todo esse sofrimento já tinha passado, era só isso, né? Eu disse, beleza. Tava no fim, tava terminando. Tava terminando já, que nada. Aí vamos começar as químios. Aí eu disse, meu Deus, a doutora olhou, conheci outra mãe, que essa doutora, meu Deus, até hoje também cuida de mim, doutora Cristiane Violette, né, que foi lá já na igreja, dá palestras lá, ela fala sobre câncer no Outubro Rosa, então ela já foi 2 anos, esse ano vai de novo, e ela, assim, cuida de mim com o maior carinho, e ela disse, olha, você vai ter que fazer quimioterapia, são 8, só que 4 você vai fazer vermelhas, e 4 brancas. Eles colocam o nome assim, branca, vermelha, só para você saber que é uma um pouco mais acentuada do que a outra, sabe? Ok. Mas tem nomes. Vários tem nome. É porque vermelha que não é um nome só, não, são várias. Então elas dizem assim, ó, é branca só para você saber que é a mais levezinha. Sim. A vermelha é a pior. Aí eu disse, meu Deus, e quais são os sintomas? Aí ela começou a relatar. Ela disse, olha, você pode ter uma dorzinha de cabeça, vômitos, mas assim, nada demais, Cleo, nada demais. Tu vai sair dessa bem. Aí eu disse, mas doutora, tem precisão de fazer essa quimio? Porque, assim, eu tô bem, né? Tô me sentindo bem, já tava bem recuperada. Eu fiz a mastectomia, além de retirar a mama, o médico retirou, né, os linfonodos, fez o esvaziamento axilar, e ele pegou atrás das minhas costas, ele também abriu. Caramba. Então, assim, eu saí toda retalhada. Ele pegou o músculo das minhas costas, colocou na frente, porque não tinha nada, era um buraco. O buraco cabia a mão de Leandro. Ele disse, eu vi. O médico disse, tem coragem de ver? Ele disse, tenho. E quando ele olhou assim, a mão dele cabia dentro. Meu Deus do céu.
Dava pra ver minhas costelas, ele disse, que viu. Nossa. E ele assim, ele disse, olha, foi um negócio tão assim, terrível, que eu olhei assim, eu disse, não acreditei não. A enfermeira que estava no dia de plantão, ajudando, né, na cirurgia, ela conhecia Leandro e ela disse assim, essa mulher nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Até a enfermeira ficou, assim, horrorizada com o que viu. E quando eu me vi a primeira vez no espelho assim, eu disse, meu Deus, eu sou um monstro. Aquela coisa terrível, porque o músculo que estava atrás, ele tirou, foi para frente, depois pegou a pele das minhas costas, colocou na frente também, para poder fazer o enxerto, né, tudinho. E aí eu fui costurada de trás, rolou até a frente, embaixo das axilas até a frente. E aí eu disse, meu Deus, eu nunca mais vou ser a mesma não. Eu tô muito inchada ainda, mas estava me sentindo bem. Passei 1 mês com dreno, só saindo sangue, o tempo todo, 1 mês. Geralmente as pessoas passam o quê? 15 dias, no máximo, estourando. Passei 1 mês. E o médico disse, quanto mais tiver, a gente vai tirar. 1 vez na semana, 2 vezes na semana, eu fazia o curativo. E o curativo era terrível, porque ele tinha que fazer a punção do sangue, que estava coagulado, que era muita dor que eu sentia, mas só que ele, quando retirava o sangue, eu melhorava, a dor amenizava. Só que eram bacias, assim, aquelas baciazinhas grandes, né, que os enfermeiros andam com ela, de sangue. Ele puxava e jogava dentro, puxava e jogava dentro. Só que ele puxava assim no cru mesmo, sem anestesia. Ele enfiava a agulha lá e puxava. E eu assim, teve vezes que eu quase desmaio dele retirando sangue, porque eu não aguentava de dor. E ele dizia, você aguenta, você é firme, você é serva. E ele o tempo todo lá incentivando, mas puxando sangue. E foram 1 mês, foi 1 mês, retirando sangue. E ele fazendo essas punções. Até que com 1 mês, retirou o dreno, foi melhorando, né? Eu disse, pronto, agora tá beleza. Só que a médica disse que eu tinha que fazer químio. E aí? Aí ela disse, tu vai passar, é rapidinho. Só que esse rapidinho durou mais 6 meses, né, fazendo químio. E aí, a cada 21 dias, eu ia fazer a químio. A primeira quimioterapia que eu tomei, eu disse, oxe, maravilha, se for só isso aqui, tá beleza. Senti só uma ardênciazinha no braço, tá ótimo. Não. Quando eu cheguei em casa, comecei a vomitar horrores. E não parava. Era constante, não parava. E você vai ficando fraco, né? E eu não tinha mais força. E Leandro me levava, assim, pro hospital já no braço. Porque eu não tinha condição nem de andar. E no hospital todo mundo já me conhecia. Quando eu entrava e dizia, leva ela logo pra área vermelha. Porque ela vai ficar lá. E eu orava para não ficar internada. Porque eu levava muitas agulhadas de dia, por conta da químio, e eu só podia levar nesse braço direito, porque nesse que fez a mastectomia e o esvaziamento, ele não pode carregar peso acima de 5 quilos, podia ferir pressão, nem fazer injeção, nada. Então, tudo tinha que ser no direito. Então, meu braço em si, ele ficou preto. As veias secaram todas. Então, eu levei, assim, furadas em todos os lugares desse braço. Que você imaginar, eu levei. E aí eu sofria muito. Eu dizia, quando chegava à noite, eu dizia, o enfermeiro vai ter que achar a minha veia, novamente, para inserir, né, o soro, e não vai achar. Então eu levava mais várias outras furadas à noite. E era um reloginho, assim. Tomava quimioterapia de manhã, às 4 horas da tarde. Era certeiro. Eu já ficava assustada quando ia chegando 4 horas, porque eu começava a passar mal. Então isso rolava, ia de noite, madrugada, até outro dia. E eu vomitava. Não tem aqueles filmes que você assiste, né? O filme você vê as pessoas saindo correndo, vomitando e tal. Aquilo ali é só filme. É pior do que aquilo. Então, estoura a boca, os olhos, eu lacrimejava, assim, a lágrima saía tão ácida que queimava a minha pele. Isso aqui meu era preto. Preto mesmo. Aí eu digo, imagina, se a quimioterapia faz isso, né? Por fora, imagina dentro. Queima tudo. Todas as suas células boas e ruins. Então, teve uma parte também que ela enfiou, né, a agulha e deixou escapar uma gota de quimioterapia na minha mão. Essa minha mão aqui ficou em carne viva. Parecia queimadura de 3º grau.
Isso fora, uma gotinha só. Então, é muito perigoso a quimioterapia, sabe? É algo que as pessoas, assim, não sabem no que está entrando, e quando você vê, você está dentro de um turbilhão. Você acha que talvez isso não é nada demais. Tem gente que não sente tudo isso que eu senti. Eu senti tudo o que é para sentir, mais um pouco. Tem gente que fazia mesmo a quimioterapia comigo. Igual. Acredite, ela só sentia fome e uma ardênciazinha. Só. Eu só faltei morrer. Então, imagina isso. 4 vermelhas. Aí, quando foi para as brancas, a doutora olhou assim para mim e disse, pronto, agora você vai entrar na branca. Ah, a branca é bem melhor. Bem melhor. Você não vai sentir nada disso. O que você sentiu na vermelha, do seu eu espero. Na primeira, da branca, quase que eu morro. Meu Deus! Foi pior do que a vermelha, muito pior. E aí eu já estava muito mais fraca, debilitada, porque, veja, você toma agora, aí daqui a 21 dias, você já está totalmente debilitado. Então, um dia antes, você vai começando a se restabelecer. Só que quando é no outro dia, você toma mais uma dose. Então, te derruba mais ainda. Então, você vai enfraquecendo, né? Vai te matando, literalmente. Então, para mim, as quimioterapias, assim, foram terríveis. Eu dizia assim, se eu não morrer na cirurgia, eu vou morrer agora. Tinha noites que eu chorava dentro do quarto, sozinha, assim, e Leandro cuidando de Lucas, e eu dizia assim, Senhor, me leve, eu não tô mais aguentando. Eu não quero mais isso. É dor dentro dos ossos. E eu não tenho como lhe explicar uma dor dentro de um osso. Porque é terrível. Qualquer dor que eu sinta hoje, dói. Mas é muito menos do que eu senti antes. Então, eu tinha vezes assim que eu chorava, gritando, e dizia, Senhor, me leve. Eu não aguento mais. Esse processo está demorando muito. E eu não vou conseguir chegar no final. E Deus começava a me dar um conforto, sabe? Como dizia, eu tô dentro do fogo, aí Deus vinha com um copo d'água e dizia, bebe um pouquinho, que eu vou fazer você entender qual é o propósito que eu tenho na sua vida. E aí as 4 químios, as 8, né? Passei por elas. E aí eu disse, agora acabou. Aí quando eu penso que acabou, aí o médico diz assim, olha, eu vou ter que fazer radioterapia em você. Eu disse, não. Nossa. O que é radioterapia? Aí ele diz, olha, você vai passar deitado numa maca e tem uma máquina que vai passar, tipo um laser, vai passando justamente onde você teve o câncer. A gente vai fazer uma marcação e vai queimar. Então, a sua mama vai ficar da cor dessa mesa. Aí eu disse, sério? Ele disse, sério. Eu disse, tem certeza? Absoluta. Vai ficar preta, que nem carvão. Eu disse, meu Deus. Aí ele fez, agora sim, se você quiser fazer. Se você não quiser, por sua conta. Aí eu disse, mas doutor, veja só, se eu não fizer. Ele disse, não, veja bem. 90% você tem de cura, certo? Mas a gente tem que precaver fazendo essa rádio. Porque eu não sei se esse câncer ele passou para as suas células, né? Pode ter alguma ainda aí. Então, a gente tem que queimar tudo. Então, se você já percorreu 50% do caminho, vamos percorrer mais 40%? Aí eu olhei assim, vamos fazer então. E aí foram 27 sessões. Nossa. Todos os dias. E se eu faltasse... Todos os dias? Todos os dias. Se eu faltasse um dia, eu teria que voltar tudo de novo e recomeçar o tratamento. Aí eu disse, eu não posso perder nenhum dia, né? Todos os dias eu estava lá para tomar radioterapia. E acredite, eu não fiquei da cor de um carvão. Não fiquei. Graças a Deus. Quando terminou, que eu fui para o médico, ele olhou assim para mim e disse, que estranho. Eu disse, o que foi? Ele disse, não, porque geralmente quem faz radioterapia, assim, até a mama ela atrofia, porque você tem uma prótese. Então, essa prótese, ela pode se romper, ela pode ficar troncha, e a sua pele fica preta. Mas a sua não aconteceu nada disso. Aí eu olhei pra ele assim, eu disse, foi Deus. Aí ele olhou assim pra mim e disse, tu é crente, né? Eu disse, com certeza. Com certeza, porque só Deus pra fazer isso. Ele disse, impressionante. Porque todas as pessoas que vêm aqui,
passam por esse processo e ficam com essa reação, e você não ficou. E eu, maravilha. Mas eu disse, pronto, agora acabou. 27 sessões, vou sair e vai ser uma maravilha. E eu passei por essa fase, né, dessa doença. Quando terminou esse processo, eu entendi que tudo aquilo que eu passei foi Deus dizendo assim para mim, olha, eu tinha que fazer com que você passasse por esse processo para quebrar seu orgulho, para fazer você uma pessoa mais vulnerável, sabe? Mais rendida. Porque eu era uma pessoa do nariz em pé, né? Eu era muito orgulhosa. Então, eu me achava, mas ao mesmo tempo não me achava. Então, eu era uma pessoa muito isolada. Eu não conversava com as pessoas. Era assim, eu conversava com quem eu queria. Sim. Eu tinha amizade com quem eu gostasse. E se não gostasse de mim, tá nem aí. Aí eu ainda digo, não é problema teu. Mas Deus me ensinou que para ser pastor, eu tinha que ter cheiro de ovelha. E para ter o cheiro de ovelha, eu tinha que ser curado primeiro. Porque o seu coração precisa ser curado para você ter ministério. Então, foi quando eu entendi que Deus, ele me feriu. Foi ele que permitiu. Mas ele permitiu não foi para que eu morresse. Foi para que eu vivesse. E para que hoje eu pudesse entender feridas, pudesse entender o que é uma depressão, pudesse entender quando alguém está doente precisando, sabe? Porque você já passou por isso. E quando você passa, você tem convicção do que você está falando. Eu tive, nesse período, convicção de quem eu era. E o que eu fui lá atrás. Uma pessoa que estava dentro da casa de Deus, mas não vivia o verdadeiro evangelho. Infelizmente, para mim teve que ser na dor. Porque se não fosse dessa maneira, eu não estaria aqui hoje. Tenho certeza. E Deus sabe como trata cada filho dele. Sabe como vai lhe tratar, sabe como vai me tratar. E ele entendeu o que eu precisava. E não foi só para mim. Porque durante todo esse processo do que eu passei, Deus não só me tratou quem estava ao meu redor. Então, todo mundo que estava ao meu redor foi curado de algo que precisava ser curado. Então, quando eu passei por todo esse sofrimento, mas que é um sofrimento que Deus vai te dando um escape, sabe? E dizendo assim, olha, tem um caminho na frente que eu quero que você percorra. Mas, para que você percorra, você vai ter que parar aqui. E vai ter que começar a analisar o que você precisa melhorar. E eu fui sendo tratada nisso, sabe? Antes de fazer minha cirurgia, eu estava num local lá na minha casa, na garagem. E eu disse assim, Senhor, eu me rendo aos teus pés. E eu entendo o que o Senhor quer fazer na minha vida. Só não entendo o processo que eu vou passar. Mas tudo que eu tiver de passar, se o Senhor passar comigo, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E foi numa noite, eu estava na minha casa, apaguei tudo, o Leandro tinha saído com meu filho, e eu olhei para o céu assim, tava lua cheia, aquela noite linda, maravilhosa, cheia de estrela. E eu olhei para Deus assim, coloquei a mão na minha enfermidade. E eu comecei a dizer ao Senhor, eu disse, olha Deus, faz de mim o que o Senhor quer que eu seja. Eu acho que essa é a logo da minha vida hoje, assim. Que eu seja o que o Senhor quer que eu seja. Porque o meu querer é totalmente diferente do de Deus. E quando a gente se rende aos pés do Senhor, é diferente. E eu botava a mão na enfermidade, assim, olhava para o céu e começou a tocar a música, assim. Que Deus fala muito comigo através da música. E começou a falar essa frase, né? Creio que tu és a cura, creio que... E aquilo ali foi me confortando, sabe? E eu disse, eu creio, Deus, que tu és a minha cura. E eu creio que tu vai me curar na hora certa. Mas não só me curar no meu físico, é curar minha alma, que tá doente. E eu tava doente nesse tempo. E eu... Depois que passei por tudo isso, né, tem muito mais coisa, né, que eu não vou contar. Mas
esse processo só me fez entender uma coisa, que foi até uma frase que eu escrevi, que diz assim: quando saímos do cativeiro, nos tornamos chave do cativeiro de outros. Então, hoje eu sou uma chave para abrir, sabe, cativeiros de outros e dizer assim: você é liberto, você é livre em Jesus. Creia que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. Mas eu também entendo que nada disso hoje seria possível se não fosse Deus na minha vida. Deus é o ar que eu respiro, é minha vida, é minha luz. Eu sempre pergunto às minhas discipuladoras e diz assim: quem é Jesus para você? E às vezes a pergunta vem como um praxe, dizendo assim: é meu tudo. E eu digo: mas isso todo mundo responde. Sabe? Todo mundo responde quem é Deus de uma maneira assim, copiada. Dizer: eu amo Jesus. Ah, eu sei que ele é meu tudo. Ele é minha vida e tal. Certo. Aí eu digo: mas a resposta tá errada. Aí a pessoa olha pra mim e diz: tá errada? Eu disse: tá. Agora tá errada. Mas depois do processo, você vai me responder correto. Aí essa resposta ela nem é errada nem é certa, mas tem que ter a resposta. E essa resposta ela vem com a tua vida de intimidade com Deus. E quando você responde com intimidade, é diferente, sabe? Uhum. Essa intimidade que você tem com Deus, ela reflete em você. Você vivencia isso. E você sabe expressar. Sabe? Se eu falar assim de Deus pra você, meu Deus, eu não tenho como mensurar o amor que Deus tem por mim. Não consigo mensurar o amor que Deus tem por você, por vocês que estão em casa assistindo. Porque, sabe um pai que quando te pega no colo, você se feriu e ele diz assim: vai sair tudo bem, vai dar tudo certo. E você olhar para um lado, para o outro e não ter a luz, sabe? Não ter a direção do caminho, você dizer: não tem caminho, é só tempestade. E Deus dizer assim para você: eu sou a mão que te tira lá do fundo, sabe? Do mar, onde você não conseguia respirar, para te dizer assim: respira, eu tô contigo. E quando eu terminei todo esse processo, que eu fui contar meu primeiro testemunho assim, a primeira vez, e eu disse: eu vou começar a louvar a Deus. Eu nunca louvei a Deus sozinha, sabe? Eu sempre louvei com alguém tocando pra mim, eu tocando pra alguém. Mas eu disse: eu vou começar a abrir a minha boca pra adorar o meu Deus. Doa quem doer, quem gostar, quem não gostar. Porque eu sei a quem eu sirvo. E eu, naquele dia, comecei a contar esse testemunho, né? E uma pessoa lá na plateia, na hora do apelo, ela se levantou e aceitou Jesus. E naquele dia eu tive certeza do que Deus queria comigo. E eu disse: Deus, eu nunca quis ser nada, mas o Senhor quer que eu seja. Então, se o Senhor quiser que eu seja, me ensina a falar. Me ensina a ser uma pessoa melhor. Sabe? Para que eu consiga falar aquilo que eu vivo e não o que eu não vivo. E aí essa pessoa que se converteu, Deus colocou ela no meu caminho para eu direcionar ela por muito tempo. E ela, uma vez, a gente estava sentada assim no Ministério de Dança. E eu digo muito isso, que a dança ela foi escola na minha vida, sabe? Eu comecei na dança. Deus me deu realmente foi um talento que Deus já me deu da dança. Então, ela pegou um coração assim, a gente tava fazendo uma dinâmica de um coraçãozinho vermelho, e eu disse assim: a quem você entregaria seu coração? As pessoas que estavam aqui. Eu sei que você entregaria a Deus, mas abaixo de Deus, quem você entregaria esse coração? A uma pessoa que poderia cuidar dele. E aí ela pega esse coraçãozinho assim e escreve assim muitas coisas nele. Mas teve uma frase final que marcou a minha vida. Eu mandei até fazer um quadro, porque eu disse: isso aí
vai me ajudar nos dias que eu estiver numa tempestade, no dia que eu não quiser levantar da cama, para que eu olhe para essa frase e diga: eu vou continuar. E ela escreveu mesmo assim: obrigado por não desistir do processo. Porque no final dele, estava eu indo ao poço encontrar Jesus. E aquilo ali marcou minha vida. Porque a quem você está sendo resposta de oração hoje? A gente não para pensar nisso. Nós somos respostas de oração de outras pessoas que estão dizendo assim: Jesus, eu preciso de ajuda, sabe? Preciso de ajuda para chegar nesse poço. E ver o testemunho, o processo de alguém. Alguém tá dizendo para você hoje, dizendo assim: continua, chega no poço, porque Jesus vai estar lá te esperando. E isso assim marcou minha vida até hoje. E às vezes que eu me sinto fraca, sozinha, e digo a Deus: Deus, me ajude, porque só o Senhor consegue me levar onde eu tenho que ir. E Jesus me mostra essa frase. Diz: lembra daquela pessoa que chegou para você e disse que foi até o poço porque você não desistiu do processo. Então não desista do processo. Não desista de Deus. É o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra pessoa. Não existe coisa melhor do que servir a Deus. Tá difícil na tempestade? Vai ficar pior sem Jesus. Com Jesus fica melhor. Porque a gente consegue passar pelo processo. E no final a gente respira e diz assim: valeu a pena esperar. E é isso. Glória a Deus, pastora, glória a Deus. Eu tenho, meu Deus, assim, uma missão de sempre tentar aqui me manter também para não chorar, mas é difícil. É difícil. Pastora, Deus, ele é na sua vida. Amém. Acredito que não é porque eu tô dizendo isso que a senhora sabe, a senhora viveu isso, a senhora sabe. E é muito bonito a gente ver essa conclusão, e isso me traz, acredito que para as pessoas que também estão em casa nesse momento, faz com que a gente tenha essa vontade de realmente viver o processo. Sim. Bem, a gente sabe que muitas das vezes, até como a senhora também falou, que fez no começo, a gente acaba até desabafando com Deus. Isso. A gente não entende aquilo que está acontecendo, a gente reclama com Ele, mas eu acho que o sentimento tem que ser esse: eu tenho que me apegar a Deus, me apegar no Espírito Santo, entender que aquilo é um momento e que aquilo tem um propósito. Isso. E muitas vezes eu não sei o propósito, na grande maioria das vezes eu não sei, mas Ele sabe de tudo. Exatamente. Ele já está em todos os momentos. Ele já está vislumbrando tudo aquilo por cima. Exatamente. E isso é muito belo. E a gente que às vezes diz assim, né? Às vezes não, a gente diz direto: Senhor, me usa, me usa. Mas como é que Deus vai usar um vaso que está sujo? É verdade. Né? Às vezes Deus diz assim: o vaso está cheio de coisas que não era para estar. Eu preciso quebrá-lo. Quebra, mas agora eu vou te refazer novamente. E aí sim, você vai colocar as coisas certas dentro de você. É que nem o hino que diz: como um farol que brilha à noite, como é que eu vou ser esse farol? Né? Se eu não deixar Jesus primeiro me quebrar por dentro e me mostrar e dizer assim: ó, você era uma velha criatura, agora você é nova, de verdade, você nasceu de novo. Então agora isso é história para você contar, mas para que outras pessoas consigam sair no mesmo processo que talvez estejam passando pelo que você passou, ou não, que não estão passando por nenhum processo, mas que estejam se perguntando: como é que Jesus vai me usar? Né? E Jesus só pode usar vaso que realmente se permite ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ter intimidade com Deus. Fato. Ai, meu Deus. Minha pastora, a gente tá começando a seguir agora, já pro final. Amém. E eu tenho uma perguntinha, a gente chama de pergunta-chave, algo que a gente sempre pergunta pras pessoas. Quem é cantor, a gente já tem uma pronta. Sim. Mas quando é testemunho, a gente costuma sempre formular alguma coisa.
E eu conhecia, como eu falei, eu conhecia o seu testemunho pela visão do pastor Leandro. Sim. Claro, é que ele trouxe mais detalhes de outra coisa, daquela infância dele, passou. Mas eu não sabia os detalhes. Porém, eu tentei trazer uma pergunta que eu entendo que ela é muito importante, talvez, para alguém que esteja passando por um processo nesse momento. Sim. E que talvez esteja naquela fase do desabafo. Uhum. E a pergunta-chave que eu tenho, essa pergunta central que a gente coloca no final, é o seguinte: o que Deus, ele representou em todo esse processo que a senhora viveu? Pergunta-chave mesmo, hein? Que ele representou. Ele representou pra mim, acho que... Sabe um marco zero, Uhum. sabe? Que você olha assim, dá aquele start. É uma virada de chave na vida. Que você abre a porta e diz assim: Jesus, entra. A casa agora toda é tua. Não é minha mais. É uma guerra todos os dias. Da carne contra o espírito. Mas o que tu representa, Deus, vai além da minha estrutura. Vai além do que eu penso. Então, eu não tenho como definir para você, em palavras, a importância de Deus na minha vida, mas eu tenho como expressar para você o Deus tão lindo que eu amo e que sem Ele eu não estaria hoje aqui, nesse exato momento, conversando com você e com quem está em casa, nos ouvindo. Então, não tenho como te definir, mas eu tenho como expressar isso na palavra que eu falo, na canção que eu louvo, que eu adoro. Hoje eu expresso o que Deus fez por mim lá atrás. Gratidão. Essa é a palavra que define. Aleluia. Amém. Não, essa é a resposta de alguém que viveu o processo. Amém. Que bênção, pastora. Nós da 95 nos sentimos muito honrados por ter a senhora aqui. A primeira vez, viu? Toda vez disso. A primeira vez, mas terão outras vezes agora, talvez, a gente abordando alguma temática. Isso. E, com certeza, a gente já tem umas coisas. Até, inclusive, há um tempo atrás, a gente pensou em fazer algo, só que não foi um momento muito legal, tava muito corrido, a gente acabou não fazendo, mas se Deus quiser, em breve a gente vai voltar aqui com a senhora, talvez as outras pastoras também, pra gente falar sobre temas. E aí vem as opiniões que eu falei, né? São os temas legais, que são muito a gente tratar. Pode ser até os dois pastores também, né, Leandro? Vamos embora. E a gente vai. Então estamos aqui. Que benção, que benção. Pastor, mais uma vez, muito obrigado por receber o nosso convite. A gente sabe o tamanho da responsabilidade que a gente tem aqui, falar, meu Deus do céu, e agora? Como é que faz? Mas a gente se sente cada vez, assim, melhor em saber que pessoas confiam aqui no nosso trabalho. Amém. A gente tá aqui num trabalho sério. Amém. E muito obrigado por confiar na gente. Eu que agradeço. Amém. Pessoal, você que está aqui em casa, que você está em casa, no trabalho, não sei se você está ouvindo esse podcast, está aqui até esse momento. Você já se emocionou, a gente já riu também aqui um pouquinho. E eu vou te pedir o seguinte, existe uma forma de você contribuir aqui com esse trabalho e de você levar essa mensagem para mais pessoas. Como, Davidson? Você pode deixar um gostei, tá? Isso é bem importante para o YouTube entender que esse é um vídeo relevante, que ele precisa ser enviado para outras pessoas. E a outra forma, o que, na minha opinião, é muito mais funcional, é você compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Pessoas que precisam ouvir. Isso. Pessoas que talvez estejam passando um momento de dificuldade, talvez até já tenham passado, mas ainda não entendem o propósito. Por favor, envie esse vídeo para essa pessoa e fala, escuta até o final. Porque já nós, assim, Deus ele nos incentiva a fazer o podcast. E eu estou te incentivando a ser um evangelista também. E pegar essa mensagem e mandar para mais e para mais pessoas. Dessa forma, isso aqui vai conseguir, a gente consegue fazer essa rede do reino. Isso. E levando isso para dentro da casa das pessoas. Amém. Transformar cada lar em um altar. Em um altar. Para Jesus. Isso aí. Essa é a frase que a gente fala todo final de culto lá na Cristo é o Tema. Então ajude a isso acontecer também na vida de outras pessoas. Conto com você, tá certo? Tô contando. Se eu tô falando e nesse tempo você ainda não deu gostei, pelo amor de Deus, vai lá, compartilha, isso ajuda bastante a gente. Isso. Quiser acompanhar um pouco mais do trabalho aqui da 95, da Cristo é o Tema e também da Pastora Cléo, nossas redes sociais estarão aqui embaixo na descrição.
Beleza? Vai lá, segue a gente lá toda vez eu fico de falar o nome, mas eu não falo, não é bom. Nas redes vizinhas, né? Para o YouTube acabar não cancelando a gente sem querer. Vai lá, pessoal, porque aqui o nosso trabalho ele é semanal, porém, diariamente, na maioria do tempo, lá 95 tem sempre conteúdo novo para vocês. Amém? Amém. Deus abençoe. Pastora Cléo, muito obrigado. Amém. E se Deus quiser, estará aqui de novo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe. Diegão, valeu, meu irmão. Os cortes 100%. Diego é muito bom no que ele faz. Amém. Amém. Deus abençoe você e até uma próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém.